Olá, galera! Tudo bem? Bom dia para vocês que estão aqui no Brasil. Uma boa tarde para o pessoal aí de Portugal, da Irlanda. Hoje a gente vai fazer a nossa live com a nossa convidada especial, a Gabriela. Ela que já fez conteúdo, ela que já fez intercâmbio na Irlanda, né? E hoje ela mora em Portugal. Então ela vai estar aqui contando um pouco das experiências dela. Vamos ver aqui o pessoal entrando. Ah, legal, legal. O pessoal tá entrando. Olá, olá. Especial a Gabriela. Ela que já fez conteúdo. Um instantinho só que eu tô arrumando aqui. Pronto. Vamos ver, ela já pediu pra chamar aqui. Gabriela? Ah, por que não foi, será? Um instantinho só que a gente tá aqui colocando a Gabriela. Gente, o pessoal tá entrando. Olá! Bom, pra quem... Olá, tudo bem, Gabriela? Tudo bem? Como estão? Muito bem, muito bem. Aproveitando aqui um pouquinho de frio no Brasil, mas tá tudo bem. Deixa só eu aumentar aqui o volume. Tá conseguindo me escutar bem? Tô conseguindo. Perfeito. Ó, bastante gente entrando. Legal. Gabriela, já dei uma introdução aqui, né? Falei um pouquinho da gente, mas vou me apresentar de novo aí para o pessoal que está entrando, para os seus seguidores, tá? Meu nome é Tarsila, eu tenho uma parceria com o Lucas, nós temos a empresa que é a Trip Intercâmbio, e a gente trabalha com intercâmbio para a Irlanda. Você já teve a sua experiência fazendo intercâmbio na Irlanda também, né? Então, nós estamos muito ansiosos para estar escutando um pouquinho da sua experiência. E queria também que você se apresentasse aqui para os nossos seguidores. Olá, primeiramente quero agradecer o convite, né? É muito importante, eu acho super que pode agregar muito, né? Quando as pessoas se disponibilizam e abrem aqui as redes sociais para ajudar. Aqui o meu canal também sempre foi com o intuito de ajudar, de trazer informações e orientações. E claro, diante da minha experiência, né? Eu vou relatar a minha experiência, mas cada pessoa pode ter uma experiência diferente. Eu sou Gabriela, saí do Brasil já vai fazer 6, 7 anos e saí para fazer intercâmbio na Irlanda, né? Eu e meu esposo, nós fomos recém-casados, tínhamos acabado de comprar um apartamento no Brasil e a gente Deu uma curva nos planos, né? e aí deu aquela uhul, vamos embora. Agora é a hora. A família não entendeu nada, ficou tipo assim, como assim, gente? O que aconteceu com vocês? Imagino, porque comprando apartamento geralmente é para se estabilizar, né? Não é isso? Mas quando a gente quer conhecer o mundo, aprender idiomas, conhecer novas culturas, eu acho que o intercâmbio é maravilhoso, eu acho que mudar de país é incrível. Então, eu acho muito assim, válido, né? Eu me considero assim, uma pessoa antes de imigrar, outra pessoa após toda essa experiência. Porque a gente amadurece, a gente se reavalia, né? Se reinventa. Sim, tem outras experiências, né? Eu lembro quando eu fui também, assim, eu vejo que é tipo uma Tarsila antes do intercâmbio e uma Tarsila depois do intercâmbio. Até mesmo quando a gente voltou aqui para o Brasil, né? E aí, quando eu entrei, assim, no meu antigo quarto, que eu vi as minhas coisas, eu fiquei, nossa, parece que é de uma pessoa totalmente diferente, que não tem É, nada a ver, tipo, com a pessoa que eu me tornei pelas experiências que eu tive no intercâmbio e tudo mais. Você falou que você foi fazer o seu intercâmbio, né? Mas vocês tinham um projeto de estar voltando para o Brasil ou não? não, não. Quando a gente Ah, saiu do Brasil, a gente já imaginava que a gente não queria mais voltar.
né? A gente foi para a Irlanda, a gente pesquisou muito, a gente se Uhum. informou, a gente foi em vários lugares, a gente leu muito, a gente viu muitos vídeos e a gente viu as vantagens de fazer um intercâmbio para a Irlanda, né? Por Ah, ser um país muito mais acessível financeiramente, é um intercâmbio mais acessível, pode sim. trabalhar, é Ah, tem part-time, a né? questão do visto também, que o visto você tira no próprio país, então isso é uma das coisas, um dos pontos muito positivos, né? É, exatamente. E aí a gente pesquisou bastante e a gente resolveu que a gente queria ir para a Irlanda. Só que assim, a gente também viu que como estudante, você pode confirmar melhor se ainda está assim agora, mas quando a gente foi, como estudante de inglês, o máximo eram 2 anos. Continua a mesma coisa. Pronto. Só E que aí a gente ficou pensando, e o que é que a gente vai fazer depois? Porque eu sei que existem outras possibilidades, né? De estudar lá, de fazer uma faculdade, de fazer outras coisas. Como eu e meu marido, nós já éramos formados, a gente não tinha o interesse naquela época de fazer uma outra faculdade, de fazer um outro Uhum. curso, né? Que inclusive eu sei que tem novidades vindo por aí em relação ao Tem visto de sim. estudantes da Irlanda. Tem sim, tem sim. Hoje a gente vê uma. Porque antigamente o pessoal realmente ia ir para Portugal, ia para outros países, né? Hoje a gente vê mais gente fazendo a parte ali de graduação, de mestrado e doutorado. E na semana passada teve uma alteração em relação ao visto, porque assim, quando você está com visto de estudante, você tem o Stamp 2. Então, com esse visto, você pode trabalhar e estudar, mas você não tem direito a estar computando, por exemplo, para uma cidadania irlandesa. E aí, hoje, né, depois que você faz a sua graduação e que você faz o seu mestrado ou doutorado, que você, quando está durante o seu curso, você tem ali ainda o Stamp 2, né? Mas depois você tem 1 ano ou 2 anos de Stamp 1G. E aí, esse Stamp 1G, ele é computado para poder estar fazendo a cidadania irlandesa. Então, para o pessoal estudante aí, vai ser uma vantagem maravilhosa, porque querendo ou não, depois você precisa só ficar mais uns 2 anos no país, né? Para poder estar tirando a sua cidadania irlandesa, que hoje já é um dos passaportes mais fortes do mundo, né? Então é o terceiro passaporte mais forte do mundo. Pois é, vai facilitar demais, né? E com certeza vai ser mais um atrativo, né? A Irlanda realmente Sim, precisa de pessoas, precisa de mão de obra, precisa de pessoas qualificadas também que queiram trabalhar. Então eu sou apaixonada pela Irlanda, gostei muito, sério, fui muito bem recebida. Eu achei assim um pessoal assim carismático, eles são. educado, que trata Eles. você super bem. Eu amei. Pretendo ir Ai, lá em novembro passear. Vou passar que quase uma delícia. semana. E tô morrendo de saudade da Irlanda, porque é um país que ficou no meu coração. Foi o primeiro país, eu nunca tinha saído do Brasil. E assim, É. eu ficava lá no Brasil, meu Deus, eu sou pobre, nunca vou sair desse lugar. Eu É o que eu achava que acho que eu é o que não, todo mundo pensa, né? Tipo, como é eu que eu vou achava que eu viajar não para fora? Exatamente, eu achava que eu nunca ia ter essa oportunidade. E aí, quando eu descobri que era um dos intercâmbios mais em conta, mais fácil, né, financeiramente, de você conseguir, que era real, que cabia no meu bolso. Aí eu falei, Uhum. gente, acho que meu sonho vai se tornar realidade. Ainda mais porque você chega lá, né? E você consegue estar trabalhando muitas e tem outras formas também, porque antigamente você tinha que pagar tudo antes, né? Hoje você tem vários tipos de parcelamento, de facilidades em relação ao pagamento para você estar podendo fazer isso quando chegar lá, né? Sim, Então, e assim, o fato de poder trabalhar, mesmo sendo só 20 horas por semana, uma coisa que eu posso garantir é que mesmo sendo 20 horas por semana, você consegue se manter, você consegue renovar seu visto, você consegue comprar um novo curso, né? Então, uhum. eu achei assim uma grande oportunidade. Sim, e não só isso, né? Você consegue também estar viajando para outros lugares aí da Europa que
é uma das melhores experiências que tem, né? Eu lembro quando Gente, tem voo de R$ 4,99 pela Aham. Ryanair. Já gravem o nome dessa companhia, porque agora você não pode levar bagagens. Vai com a Não sua importa, a gente mochilinha, não importa, a gente vai com a mas mesma vai. roupa. Não tem Porque dá problema. 1 hora trabalhada só. Quando chega lá no outro país, a gente vai na Primark, né? Que é a Pines da Irlanda, e compra outra roupa, não tem problema. Pra que Tá mala? tudo certo, né? Gente, a Ryanair é da Irlanda, né? Por isso que só tem voos, esses preços são só saindo da Irlanda. Ali 4,99. perguntaram, Tem alguém aqui perguntando, 4,99? 4,99. Sim, sim, 4,99. Isso dá, imagina, Euros. 30 minutos praticamente você trabalhando, porque hoje o salário mínimo lá, aliás, para quem não sabe, você ganha por hora, né? E o salário mínimo ali por hora é 10,50 e ano que vem vai mudar para 11,30 ali na Irlanda. Então, imagina, com 1 hora trabalhada, você já vai conhecer um país novo. Eu e meu esposo, às vezes, em uma semana, a gente fazia hoje o salário que é daqui de Portugal, que a gente ganha por mês. Olha só que diferença. Que diferença. É que o gostoso daí é o clima, né? Porque a parte chatinha ali da Irlanda é a questão da chuva. Mas em relação a essa parte de ganho, né? Realmente é muito mais forte. O poder de compra lá é muito mais forte. Sim. E assim, mesmo com a chuva, a gente se adapta. A gente se acostuma. Eu, Sim, assim, pronto, tinha o frio, tinha aquele vento, né? Que a Irlanda é uma ilha, então venta muito, né? Mas a gente acaba se acostumando, o ser humano é muito adaptável, né? Eu já tinha me acostumado, para mim não era mais nenhum problema. ai, para mim também não. É. Adorava, na verdade. Porque no final, assim, faz frio, mas dentro das casas é diferente do que aqui no Brasil, que às vezes você não tem, por exemplo, um aquecedor dentro de casa, você não tem uma estrutura. Então, assim, lá faz frio, mas quando você tá dentro de casa, tá quentinho. E às vezes, por exemplo, chuva, você vai lá, pega um transporte público, tipo, para não ficar se molhando também. Então, você tem como contornar certas coisas, né? É um país que está preparado, né, para o clima que tem. Está preparado. Você Sim. chega lá, as lojas são aquecidas, as escolas, a sua casa, a roupa de frio é própria para o frio de lá. Então, assim, Uhum. eu achei super de boa. Eu fui na época que teve uma maior neve, assim. Foi em Não. 2017, 2018. Teve uma neve Ah, eu tava lá nessa gigantesca. época E foi também. incrível. Eu peguei -17, sensação térmica de -17. Meu, Foi é surreal. muito. Mas é lindo ver a neve É caindo, né? lindo! Eu nunca É tinha pisado lindo. na neve, nunca tinha. A gente brincou de neve, foi uma experiência assim que eu guardo no meu coração. Ah, imagino, imagino. Você sabe que 2 dias antes de eu voltar para o Brasil, né? Porque eu vim passar uns 2 meses nesse período que estava aí na Irlanda, nesse ano, eu vim para o Brasil. E aí, 2 dias antes, desculpa, começou a nevar. E aí eu fiquei, meu Deus, que presente! Imagina, e aí foi tão assim surreal que eu saí 3 horas da manhã, no meio da noite, ali para brincar na neve mesmo e fazer boneco Sim, de neve, enfim. Foi super eu também. gostoso. Tem pergunta aqui falando em relação ao custo de vida entre Portugal e Irlanda. Tem sim realmente uma diferença do custo de vida, né? Acho que vale. Eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o valor de aluguel lá e vou pedir depois para você falar como que é em relação em Portugal aí, tá bom, Inclusive, tem Gabriela? alguém aqui perguntando também sobre o custo de vida. Isso mesmo. Então, assim, na Irlanda, o custo de vida ele realmente é mais alto em comparado a outros países da Europa, ainda mais se você for computar Portugal. Então, por exemplo, um quarto ali na cidade de Dublin, que é a capital, é mais caro, tá? Tá por volta de uns 700 euros, 800 euros o quarto. Nas cidades menores, esse valor ele diminui um pouco ali para uns 450 a 600 euros. Então, assim, você tem sim a questão do aluguel mais alto. Em relação a preço de mercado também é mais alto se você for comparar Portugal.
Mas em contrapartida, tem a questão do salário também, que o salário é maior. Então, acaba entrando num equilíbrio e com esse salário que você ganha, né? Porque assim, você pode trabalhar 20 horas semanais durante o seu período de aulas, né? Mas nas suas férias e nas férias europeias, né? Que é no período de junho, julho, agosto e setembro, você consegue trabalhar 40 horas. Então, no final das contas, acaba compensando, tá? Fala um pouquinho para mim, para gente, Gabriela, qual que é o custo aí de Portugal, por favor. Então, assim, aqui tem aumentado muito também o valor dos aluguéis, né? Que eles chamam aqui de arrendamento. Tem aumentado Uhum. bastante. Eu moro no Algarve, que é uma região super valorizada, é uma região turística. Então, aqui, além do preço estar aumentando muito, também está muito difícil de encontrar, né? Assim como eu sei também que na Irlanda tem a dificuldade também de encontrar, aqui também está ficando um pouco parecido nesse sentido. Uhum. Mas consegue se alugar, por exemplo, um apartamento de um quarto ou um estúdio. Um estúdio, vamos dizer assim, um estúdio por 500, 600. Isso depende da região, depende de onde está, naquela região onde está localizado o estúdio, se é perto de tudo, se é longe, né? Aí eles também pedem, às vezes, calções. Às Sim. vezes pede o documento. Então, assim, é muito importante que as pessoas realmente façam esse intercâmbio ou essa imigração com uma orientação. Porque às vezes as pessoas, eu vou. E aí quando Vai, chega, né? né, É, essa descobre que questão, vai passar por muita dificuldade. essa questão é muito complicado, até porque é, não sei como é que tá em Portugal, mas na Irlanda o forte deles nunca foi a questão da moradia. E ainda depois da pandemia, né? Então teve tipo um boom. As cidades realmente estão muito cheias, tem muita gente procurando moradia, né? E os valores acabaram subindo um pouco mais, tá? Então, assim, até uma das coisas que a gente fala, porque geralmente quando a pessoa ela vai pelo intercâmbio, né? Então, ela vai com uma acomodação temporária para depois procurar acomodação fixa. Então, antigamente, como é que funcionava? A pessoa ia com 1, 2 semanas de acomodação e conseguia encontrar. Hoje, a gente já fala que esse período já não é suficiente. Você tem que ir, assim, o que a gente aconselha de 4 semanas, no mínimo, para poder não estar passando nenhum perrengue quando chega no país, entendeu? E até em relação ao valor, porque o governo também ele exige que você tenha um valor para poder estar fazendo o seu intercâmbio para a Irlanda, que é um valor de 3.000 euros, que é o valor que você vai se manter no país nos seus primeiros meses, enfim. E hoje a gente aconselha até que leve um pouco a mais por conta dessa questão da moradia. Entendeu? Porque como a gente não sabe o que vai acontecer, então é sempre bom estar muito bem preparado, né? Com certeza, porque assim, uma coisa é você ver, né, as pessoas vivendo lá e muita gente às vezes, se ilude assim, e tal, mas não tem noção na prática, né? Então eu acho muito importante realmente o planejamento, a organização, você sempre se organizar a mais, né, se possível, para você Com não certeza. passar por dificuldade, porque existe adaptação, existe a saudade, né? Existe você ali a É, cultura diferente. Já são tantas coisas que vão fazer você, às vezes, lidar com as emoções. Às vezes tem momentos que eu sei de pessoas que às vezes ficam um pouco tristes e aí passa daquela fase, depois se adaptam, né? Então sim, imagina tudo isso e ainda com problemas, com dificuldades, porque não se planejou, porque não se organizou como deveria, né? sim, sim. Aí tem a questão da língua também, né? Que aí em Portugal não é um entrave, porque, querendo ou não, é o português, mas lá ainda você tem o inglês, tem muita gente que vai sem saber falar. Então é mais esse desafio para estar enfrentando, né? É. E qual que é o salário mínimo aí, Gabriela, aí na cidade aí em Hoje, em Portugal? Portugal, o salário mínimo é 705 euros. É pago mensalmente, ao contrário da Irlanda, que é pago semanalmente, né? O valor é por hora. Aqui é mensal e hoje está 705 euros. Muito pouco. Nossa, muito pouco.
Muito Muito pouco. pouco. E assim, Se você você comentou diz do que o mercado, aluguel é né? 500, Desculpa. não, que você tinha falado que às vezes um estúdiozinho assim ali no Algarve tá aqui 500 euros. Se você pensar que ganha 700, realmente é muito pouco. E assim, aqui no Algarve, mas eu já ouvi falar em Lisboa, por exemplo, que é a capital, né, daqui de Portugal, já ouvi falar de estúdio de 700, de 800. Estúdio, um estúdio, né, que não tem nem quarto, assim, que é um quadrado com tudo Sim, dentro. Imagina, então, assim, é importante mesmo vir preparado. E ainda tem as pessoas, os donos, né, que pedem duas, três, do valor do aluguel para você poder a entrar, a calção. garantia, né, a calção. Mas eu queria Uhum. falar que você comentou sobre o mercado, e na verdade eu acho que o mercado na Irlanda é ainda mais barato do que aqui. Eu acho. Não só o mercado, como também as roupas. Eu acho que tem muito mais acesso. Na Ju- Irlanda, eu acho mais barato. Olha, eu tô bem surpresa com a sua, com o seu depoimento, porque geralmente a gente pensa que é ao contrário, né? A Não. gente pensa que Portugal é mais barato do que a Irlanda, pelo menos nessa, em relação a mercado, a roupas. Mesmo se você falar ali da Primark, porque a Primark, das vezes que eu fui, eu realmente achei muito, muito barato aí em Portugal. Sim, assim, eu não vejo tanta diferença, mas eu ainda acho que a Irlanda tem algumas coisas mais em conta. Talvez porque a Primark ela é da Irlanda, né? Então eles conseguem fazer preços bem mais acessíveis nas lojas da Irlanda, como também, pronto, os mercados eu acho que tem uma certa diferença. Eu acho que lá ainda na Irlanda é um pouco mais acessível do que aqui em Portugal. Curioso, curioso. É bom saber disso, né? Tem aumentado Porque muito, tem aumentado muito. Talvez você não tenha pego essa fase. Tá aumentando muito aqui em pode Portugal as ser. coisas. É porque tem a questão da guerra também, então tudo isso influencia, né? Eu não sei como é que tá aí em relação à parte de se Portugal abraçou os ucranianos, como a Irlanda abraçou, Sim. porque quando começou toda essa questão da guerra, os ucranianos começaram a sair ali do país, a Irlanda abraçou muito, tanto que recebeu bastante a população e assim o governo irlandês eles dão um benefício para os irlandeses poderem receber os ucranianos nas casas e poderem estar ali tipo abraçando mesmo a população, entendeu? Então é Aqui em, até um Por- benefício semanal. Desculpa, pode falar. Aqui em Portugal, eles também fizeram isso. Eles pegaram alojamentos que estavam desativados, por exemplo, aqui perto da minha casa mesmo tem, e remodelaram, reformaram e colocaram vários ucranianos. E eles dão, sim, também um apoio. Eu acho que é Hum, mensal, não é semanal, porque aqui tudo é mensal, ah, sim. diretamente para eles, né? No caso, é de um Uhum. pouco diferente. A Irlanda dá para os irlandeses acolherem, né? Aqui, Portugal dá diretamente para os ucranianos. Ah, para os ucranianos, não é nem para os landlords, assim, Não, os proprietários. Olha, tem uma Palmeira Rose, falou assim: em Portugal, o senhorio está preferindo arrendar os nômades digitais e não os estudantes de mestrado e doutorado. Olha só, é curioso isso. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Qual o salário mínimo de Portugal? A gente já respondeu. Como que faz o processo em relação ao processo de visto para poder estar morando aí em Portugal, Gabriela? então, quando nós saímos do Brasil para ir para a Irlanda, nós já tínhamos pensado como que seria o pós-Irlanda, né? Porque, como eu falei no início, nós não queríamos fazer uma outra faculdade para permanecer na Irlanda. Então, como a nossa formação, né, acadêmica não estava inclusa na lista que a Irlanda permite para o visto de trabalho, nós pensamos, vamos para a Irlanda aprender inglês. Ficamos lá os Uhum. 2 anos e depois nós vamos para Portugal, porque Portugal hoje é o país mais fácil para conseguirmos documentos, né? Para permanecer, para residir. Mas eu só quero fazer um adendo aqui, que é muito importante Pode. a pessoa.
procurar um advogado ou um solicitador, né? Porque eu não sou advogada, estou falando só diante da minha experiência. Mas como é que nós fizemos? Aqui, ao contrário da Irlanda, qualquer profissão, qualquer contrato de trabalho, você consegue o visto de trabalho. Na Irlanda, não. Na Irlanda, você tem que ser daquela lista que eles têm, né? Onde se você fizer parte daquela lista, você pode solicitar o visto de trabalho, que são funções que eles estão mais carentes. Aqui não. Aqui, como eles precisam de muitas pessoas, independente da área, qualquer contrato de trabalho que você tenha, você pode, por exemplo, solicitar o visto de trabalho. Existem diversos tipos de vistos, né? Mas aí a pessoa a pessoa vai analisar, pesquisar e procurar uma pessoa qualificada para essa orientação. E o visto de trabalho, você vai até o consulado, tá? Nós fomos no consulado Portugal, na Irlanda, né? E solicita-se o visto de trabalho. Então, no Brasil, as pessoas que estão no Brasil, elas devem se dirigir até o consulado português no Brasil, lembrando que o visto deve ser solicitado no país de origem, né? Onde a pessoa está, tá? Esse é o ideal, esse é o correto, é assim que se deve fazer. E aí a pessoa já vem com toda a documentação correta. Chegando aqui, se apresenta na imigração para pegar o cartão de residência, tá? Existe também muitas pessoas que vêm como turista, porque Portugal dá essa possibilidade. É o correto? É o ideal? Não, mas é a realidade. É o que muita gente faz. Portugal, para vir nós brasileiros, para entrarmos em Portugal, não precisamos de visto para turismo, né? Se a gente vem para passear, a gente não precisa de visto. Então, muita gente se utiliza dessa facilidade, entra em Portugal, chegando aqui, acha um trabalho ou abre uma atividade que chama-se Recibo Verde, que é como se fosse a MEI do Brasil, né? Aquela microempresa. Começa a prestar serviços como pintor, eletricista, manicure, enfim, ou vender coisas, bolo, enfim. E aí, com esses recibos que a pessoa emite daquele serviço que foi prestado, ou então com o recibo do contrato de trabalho, a pessoa também consegue se regularizar. Essa o caminho que muitos optam, apesar de não ser o ideal. E por que não? Sim. Porque muitas vezes você pode, inclusive, nem conseguir entrar no país. Se você vem como turista e a imigração olha para sua cara lá, o agente olha para sua cara e diz: você tá com cara de quem não tá indo passear, você tá com cara de quem você tá indo pra ficar aqui. Aí você volta e aí todo o seu sonho foi jogado por água abaixo, né? Então... E foi jogado mesmo, porque quando isso acontece, geralmente você não pode entrar no país, né, durante 5 anos. Isso. Então, 5 anos é bastante tempo. Agora, você levantou essa questão de muitas pessoas irem para Portugal como turista e realmente procurar um emprego quando estiver aí, né? Como que é a questão, por exemplo, para procurar um emprego, sendo que você não tem, por exemplo, um visto ali, né? Tipo, como é por parte, assim, dos empregadores? Porque uma das coisas que a gente vê muito na Irlanda é os empregadores, porque, assim, na Irlanda, como é que funciona? Você tem o PPS, que é uma carta de trabalho, tá? Que você precisa, é uma carteirinha de trabalho que você precisa ter para poder estar pagando as suas taxas, enfim, você está se registrando. E aí, em muitos lugares, tem um. Voltou. Oi, tá me escutando? Cortou e voltou. Deu uma cortada. Desculpa, caiu aqui. Então, de que parte que deu para escutar, Gabriela? E na Irlanda tem um PPS, que é o número que as empresas utilizam para fazer as contribuições. Isso, tá, perfeito, então. E aí o que acontece? Para você tirar esse PPS, você precisa ter uma carta do empregador. Só que tem muito empregador que não quer te contratar porque você não tem o PPS, entendeu?
Então, como seria essa questão aí? Ainda mais sendo, por exemplo, a pessoa estando como turista, né? Aqui é um pouco mais fácil do que a Irlanda. Os empregadores aqui estão um pouco mais acostumados com essa situação, tá? Então, Uhum. assim, realmente, algumas empresas querem que você já tenha o número. Aqui não é PPS, aqui é o número da inscrição da Segurança Social, que é como se fosse o nosso NIS no Brasil, né? E o nosso INSS, como se fosse o nosso Ah, INSS. uhum. Mas, assim, existe outra forma, por exemplo, como eu falei, do recibo verde, que é como se você prestasse algum tipo de serviço ou como se você tivesse uma microempresa. É possível você solicitar esse número através desse caminho. Então, muita gente faz isso também, Hum. tá? Porém, Portugal, já ciente dessa situação, facilitou um pouco. Então, você com o seu passaporte e com o seu NIF, que é como se fosse o CPF do Brasil, você consegue ir até a instituição da Segurança Social e solicitar o seu número da inscrição na Segurança Social, para poder você começar a contribuir no país. Então, assim, Ah, é um pouco mais fácil, sim, é um pouco mais fácil. Portugal facilita porque precisa, né? Precisa dos imigrantes. Nós sim. já foi comprovado que nós, imigrantes, contribuímos muito, muito, muito mais do que usufruímos. Então, nosso saldo está super positivo no país. Temos crédito. Então, tá tudo certo. Isso não só em Portugal, viu? Vou te dizer que Irlanda também, porque a gente trabalha muito e faz muito trabalhos que geralmente os portugueses não querem fazer, os irlandeses não querem fazer, né? Então é uma troca, né? É uma troca, né? E então é isso, sim. Inclusive é por isso que eu acho que nós temos que, sim que ser muito bem respeitados, muito bem tratados, né? Assim como nós também devemos cumprir com nossas funções sociais, né, no país, não Sim. desrespeitar as regras, as leis, cumprir com os nossos impostos, né? E obviamente que isso deve ser tudo recíproco, né? Então, Com certeza, com certeza. Aqui a Leila perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, Leila. Tá? Até depois a gente vai estar colocando no YouTube para, se vocês quiserem ver, assistir de novo, enfim, tá? A gente vai estar compartilha, colocando o link. compartilha. Compartilha com todo mundo, que é Marca bastante todo mundo, conteúdo marca aqui. todo mundo. Outra questão também, Gabriela, é em relação à parte de. A gente ouve muito falar a parte de receptividade, assim, dos portugueses com os brasileiros. Como que é essa questão aí? É assim. Primeiro. Não, eu tenho grandes amigos portugueses. Eu acho que é uma questão que precisa ser trabalhada ainda, né? Precisa melhorar. Mas eu tenho muitos amigos. Existe sim casos de xenofobia, infelizmente. O português, pelo que eu percebo, pela minha experiência aqui, que vai fazer 5 anos que eu tô aqui, é da cultura dele ser mais fechado em relação Uhum. a não aceitar muito bem coisas de fora, sabe? Então, assim, eu falo isso em todos os aspectos. Eu tenho amigas que vendem brigadeiros, por exemplo. E aí, não, mas o português ele não aceita experimentar, porque não é da cultura dele, tá entendendo? Então, assim, Tá. existe uma amiga que vende feijoada, sei lá. E aí, não, eles não aceitam muito bem, porque eles são fechados à cultura dele. Então, eu Sim. percebo uma certa resistência, né? Uhum. Eu acho que falta do Estado, do governo, deixar claro, mais claro, para a população portuguesa a necessidade e o quanto nós, imigrantes, contribuímos e Pra ter. ajudamos. Porque às vezes os portugueses talvez não tenham essa noção. Eu não sei, essa é a impressão que me passa, sabe? Parece que a gente Sim. está aqui de favor, né? Então, assim, existe sim casos de xenofobia, já aconteceu com amigos próximos, infelizmente. Mas, como todo país, né? Quando você sai da sua nação, você vai Sim. ser eternamente um imigrante, mesmo que você tenha nacionalidade Uhum. europeia, mesmo que você consiga futuramente outro passaporte, você nunca vai deixar de ser brasileiro, né? Sim, sim. Então,
É importante a gente ter essa consciência, mas infelizmente eu ainda acho que nesse aspecto Portugal tem muito que melhorar. Ainda tem bastante, né? O Fradinho, ele perguntou aqui em relação à Irlanda também, né? Porque a gente entrou na questão de Portugal. E assim, em relação à Irlanda, geralmente os irlandeses, claro que tem alguns casos, que nem você falou, aí em Portugal, tem alguns casos de xenofobia, mas são muito poucos lá na Irlanda. Os irlandeses é impressionante assim como são receptivos, né? Principalmente assim nas cidades, porque cidade grande, geralmente Dublin tem mais pessoas de outros países, mas nas cidades menores eles abraçam muito também, consegue ter mais contato e eles te abraçam muito. Eu lembro que quando eu cheguei na Irlanda, o meu inglês era praticamente zero, tá? Porque eu tinha assim, aquele inglês de você estudar na escola, enfim, depois você passa anos sem praticar e chega lá sem conhecer nada. Então eu tive muita dificuldade com a língua. E os irlandeses foram, tipo, quem me abraçaram e tinha aquela paciência de ficar explicando. Aí, às vezes, eu não entendia, ele simplesmente chegava e ficava. Tinha até um rapaz que eu achava super legal, que ele pegava e, tipo, escrevia as palavras, sabe? Era um rapaz do meu trabalho, e ele escrevia as palavras e me explicava e ficava aquele monte de post-it, assim, grudado nas paredes. Então, É, assim, eles realmente têm essa receptividade, né? Um povo que abraça bastante, mas também tem os casos de xenofobia que acredito que não seja nem só, por exemplo, em Portugal, na Irlanda, quanto em outros países também, que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? sim, sim. Não, isso acontece em todo mundo, né? Mas é uma verdade, eu realmente gostei muito da Irlanda nesse sentido. Uma outra característica que me chamava muita atenção era o fato deles não te julgarem pelo que você está vestindo, pelo que você tem. Eu achava isso assim fantástico. Isso é uma coisa que me encantou muito na Irlanda. Eles Sim. te tratam bem, independente se você é pobre, se você é rico, se você tem um celular bom, se você tem um celular ruim, se você está bem vestido, se você está mal vestido. Eles não te julgam por isso. Até porque, assim, todo mundo tem acesso a essas coisas, né? Então a gente Uhum. começa a avaliar as pessoas por outras coisas, pelo que ela é, pelo caráter, né? Muito mais do que pelo que ela tem, se ela deixou de ter, se ela é branca, se ela é preta, se ela é azul. Enfim, eu achei isso muito legal da Irlanda. Sim, eu acho que até por isso um pouco que a gente se transforma um pouco quando tá lá, né? Não sei se a questão, assim, às vezes não tem muitos conhecidos por perto, assim, mas quando a gente tá lá, parece que a gente vive mais coisas, tipo, mais experiências. E realmente tem essa questão também deles não julgarem. Então, você faz o que você. Claro que você faz as coisas dentro da lei, né? Mas você faz ali o que você quiser, assim, tem uma liberdade maior de expressão, né? A gente estava até comentando esses dias, porque isso é uma das coisas que você vê em gestos pequenos. Que nem aqui no Brasil a gente se arruma para poder ir no mercado. Lá não, lá a gente ia praticamente de pijama, sabe? E tipo, tá tudo bem, tá tudo Até bem que a fazer Dils isso. colocou, na minha época, a Dils colocou na placa, assim, na porta, proibido entrar de pijama. Não sei se foi da sua época, mas na minha época a Dils colocou um cartaz, assim, proibido entrar. Que a galera não tá nem aí. Maravilhoso! Vai com aqueles pijama de capuz, assim, com a orelhinha. Nossa, os melhores! Eu acho incrível, eu acho ótimo, sou super a favor. Os melhores! E como que é a questão em relação à bebida aí, Gabriela? Porque a gente ouve falar tanto em relação a preços como em relação aos costumes deles, né? Ah, Você fala de bebida alcoólica? isso, em relação à bebida alcoólica, porque essa é uma questão que a gente vê muito forte. Depois que você falar, eu vou explicar um pouquinho como é na Irlanda, mas é bem É forte assim, essa questão deles. bom, eu não bebo, né? Então eu não sei se eu vou ser a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque eu não bebo e também não ando no meio, assim, não ando em baladas, não ando em festas, então eu não sei se eu vou poder te ajudar muito nesse sentido.
Mas eu não vejo tantas pessoas como eu via na Irlanda, né? Na Irlanda é uma coisa assim até assustadora, pelo menos em Dublin, Sim. né? Então aqui eu percebo menos, tá? Aqui pode beber na rua, né? Ao contrário da Irlanda, que eu sei que não é permitido, né? Tem algumas regras ali. Mas pronto, até onde eu sei, Não, não eu tem. acho em vários sentidos, eu acho Portugal muito parecido com o Brasil. O que para algumas pessoas Uhum. pode ser muito bom, né? Por a questão da adaptação, da língua, de você não se sentir tão fora da sua cultura. Ou para outras pessoas pode ser ruim, né? Porque você às vezes está procurando mesmo uma outra cultura, uma outra realidade, uma outra situação, e aí você chega em Portugal e dá de cara com um país muito parecido com o Brasil, Uhum. em vários sentidos. Mas essa questão, né, da adaptação e da expectativa é uma questão que vai acontecer em todos os países também, né? Independente de se for Portugal, se for Irlanda, Croácia, enfim. Porque é aquele lado da moeda, né? Cada um tem uma percepção diferente do país, cada um tem uma experiência diferente. Então, muitas vezes, o que Portugal pode ser muito bom para você às vezes não é bom para mim. E, tipo, às vezes a Irlanda é muito boa para mim, mas não vai ser bom pro próximo. E, tipo, tá tudo bem. A única coisa Sim, é que são pontos de vista diferentes, né? sim, São sim. percepções diferentes. Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei, né? Eu tô falando de acordo com a minha experiência. O que aconteceu comigo Sim. pode acontecer totalmente diferente com outras pessoas. Sim, sim, não, com certeza. E a mesma coisa comigo, né? Porque às vezes a minha experiência, cada um vai ter a sua e cada um vai poder tirar as próprias conclusões também, O né? que eu posso dizer é que eu acho super válido essa experiência, super, de você sair do seu país, de você se permitir, né? De você se superar, de você colocar ali sei lá, você para passar por essa experiência, porque você aprende a se virar sozinho, você aprende línguas, você aprende cultura. Hoje eu já conheci diversos países, né? Eu achava que não ia sair nem do Brasil nenhuma vez. Hoje já conheço Uhum. vários países. Minha filha nasceu aqui em Portugal, é portuguesa, o que ajuda em vários sentidos, em várias coisas. Posso morar em vários países da Europa por ela ser portuguesa, né? Então, é muita coisa que acontece quando você se permite viver uma experiência como essa. Eu acho que o saldo é sempre positivo, mesmo que não tenha Com saído como certeza. você imaginava, mesmo que não tenha, sei lá, se você foi e não gostou muito de tal coisa, ou alguma coisa saiu como você não queria, eu acho que o saldo é sempre positivo, porque tudo vai te ensinar muita coisa. Uhum. Não, com certeza, com certeza. Gabriela, deixa eu aproveitar aqui a pergunta que você comentou da sua filha, né? Que está em Portugal. Tem uma questão que o Fredinho levantou aqui, em relação como que é as escolas, né? Tanto em Portugal quanto na Irlanda, como que é a escola aí para sua filha, na experiência que você está tendo? A escola aqui em Portugal, ela só é obrigatória acima dos 5 anos, né? Então, Olha só. antes disso, é um bocado difícil conseguir vaga, tá? Existe, mesmo nas escolas particulares, mas, inclusive, eu até postei um Reels hoje, quase agora, sobre isso. Isso depende também de região para região. Por quê? Porque a minha filha nasceu em Coimbra e quando ela nasceu, eu fiz a inscrição dela numa creche. E me falaram que logo em seguida, depois de alguns meses, eu iria conseguir uma vaga. Entretanto, nós resolvemos voltar para o Algarve, que é onde a gente já morava e mora atualmente. E aqui é impossível, assim, é uma coisa de louco você conseguir uma vaga, até mesmo nas particulares. E são caras. E são caras. Então, Tá. assim, é muito importante as famílias se prepararem para isso. Se você tem filho, se você vem sozinha, é muito complicado. Se você vem em casal, é menos Mas, complicado. Mas, se seu filho tem menos de 5 anos, se prepare que talvez você tenha que ficar alguns meses em casa, ou talvez mais do que isso, para ficar com ele, porque você não vai achar uma escola tão facilmente. Existe aqui também as amas, que são as babás. aham. E aí você pode contratar. Geralmente elas atendem na casa delas e elas ficam com 3, 4, 5 crianças. Você vai lá, deixa seu filho
Você vai trabalhar, ela fica com o seu filho o dia inteiro e no final do expediente você pega o seu filho. É uma ótima opção para quem não consegue vaga na escola. Se você for na Segurança Social, eles têm uma lista das AMAs cadastradas, que fizeram curso, que são ali conveniadas com o Estado, né? Que tem toda uma fiscalização e tudo mais. E aí você consegue, se você não conhece ninguém. Eu prefiro seguir, confiar mais na indicação de amigas, né? Ah, uma amiga tal Lógico. que já conhece tal. Aí eu me sinto mais tranquila do que pegar uma lista. Mas se você não conhece ninguém em Portugal, existe uma lista na Segurança Social da sua região. Você vai e fica sabendo quais são as AMAs daquela região. Que são da região. Nossa, Em relação às escolas, pronto, é uma cultura muito diferente. é, e às vezes, pelo jeito, o país não está nem às vezes tão preparado, né? Porque poderia ter mais unidades, poderia às vezes ter um estabelecimento maior para poder estar recebendo os alunos, né? Pois é, porque eu fico pensando assim, Portugal hoje é um país que incentiva demais a natalidade, né? O nascimento, para mais crianças nascerem, Sim. para mais imigrantes virem. Onde vai colocar esse povo, gente? Onde vai colocar essas crianças, meu Deus do céu? Se o que tem não cabe, entende? Não, Então, tá aí assim, uma questão que é uma conta acredito. que não fecha. Uhum. É tipo uma bola, né? Uma coisa leva a outra. E você Inclusive foi falou. por isso que eu resolvi trabalhar com as redes sociais, né? Hoje eu trabalho com as redes sociais. Meu marido trabalha fora, mas eu trabalho com as redes sociais, porque eu não queria deixar minha filha também. Existe uma cultura muito diferente aqui em Portugal da escola. Eu acho importante as mães, os pais pesquisarem bastante, né? Eles têm uma forma de educar, de ensinar muito diferente da nossa. Uhum. Tem a questão, por exemplo, aqui todo dia, na hora do almoço, toma-se uma sopa. Então, vão Olha, preparando aí seus filhos para tomar sopa na hora do almoço, que é é muito obrigatório, diferente. entendeu? Então, assim, existem várias coisas que são diferentes e é bom você se informar para poder o choque não ser tão Não ser grande. tão grande. É. E outra coisa também, a Natália, ela perguntou aqui em relação à maternidade, como que é a maternidade aí em Portugal? A maternidade aqui em Portugal eu gostei muito. Eu acho que é muito parecido com a Europa em geral. O parto natural é o que vai acontecer. Aqui eles só vão para uma Uhum, cesárea se realmente for necessário, se for uma uhum. emergência, se realmente não nascer de parto natural. Eu acho isso incrível. É, é gratuito, tá? Mas você Ah, pode, se quiser, fazer um plano e fazer no particular, mas eu fui super bem atendida no público, no né? público. Eles acompanham todo um procedimento, todo pré-natal, existe um apoio do governo para as famílias mais carenciadas. Existe até Uhum. cursos também gratuitos para você fazer enquanto está gestante, para você aprender a dar banho, a trocar a fralda, sobre Aí eu amamentação, sobre várias coisas. É bem legal. E tudo de graça. Olha só, essa questão ela é muito parecida com a Irlanda também, porque na Irlanda o que acontece? Geralmente, tudo que você vai fazer lá você tem que pagar, né? Mas essa questão da maternidade não. Então, assim, você paga a sua primeira consulta no médico para atestar que foi positivo e que você realmente está grávida, né? E a partir desse momento, o processo é todo pelo governo. Então, assim, você vai nas consultas, você faz também a questão do parto normal, porque eles também não têm essa questão da cesárea, que nem é muito forte aqui no Brasil. Só em últimos casos, que nem você falou em Portugal, né? E eles também dão toda uma assistência, tipo, na hora do parto, depois do parto, você faz essa questão dos cursos. Então, essa é uma questão bem interessante também desses dois países, né? Eu tenho uma amiga que teve filho recentemente na Irlanda e ela me falou Aham. que é muito forte a cultura da amamentação. Eu achei isso incrível, porque aqui em Portugal não é tanto, tá? Eles, assim, muito Hum. facilmente vão induzir você a dar fórmula, o que eu não acho tão legal. Então, na Irlanda, Hum. ela me falou que a enfermeira vai até a casa semanalmente. Se você estiver precisando de mais
acompanhamento ela vai mais vezes, e aí ela vai acompanhando como é que tá, se conseguiu pegar bem o peito, se precisa reajustar, se precisa Olha só. ensinar melhor a criança para mamar, ensinar a mãe, ensinar a criança. Eu achei isso incrível, porque é um incentivo à amamentação. E é um cuidado mesmo, né? Porque tem muitas vezes, muitas mulheres que às vezes não sabem ou não conseguem estar fazendo essa parte da amamentação, né? Até depois é um assunto que é legal para a gente estar conversando. Depois eu vou contar até de um caso de uma empresa que tem aqui em São Paulo, que eles também cuidam dessa parte, assim. E aí você ouve a dona da empresa falando de como ela começou, dos casos, assim. E você vê que realmente tem muitas mães que ainda precisam de um certo cuidado nessa parte da amamentação, né? Então, essa é uma questão bem interessante. É porque a gente não nasce sabendo amamentar e nem a Sim, criança nasce aprendendo a mamar. Então, realmente precisa. Não é instintivo, como muita gente acha, né? Ah, eu sou ser uhum. humano, a natureza vai nascer e eu vou saber amamentar. Não, não vai saber amamentar. Você precisa aprender e precisa ensinar a criança. Sim, com certeza. Gabriela, nossa live está acabando, o Oh, pessoal também. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu eu ver se amei. tem mais. Ah, eu também. Adorei a nossa conversa. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para a gente poder estar respondendo. Quero pedir aos meus seguidores que já sigam a Trip Intercâmbios, que se Ai, precisar de alguma orientação, né, é só chamar vocês no direct. Eu não sei se você vai deixar os contatos na descrição da live, mas que confiem que é uma empresa muito séria, né, que vocês também me tiraram, a gente se conheceu porque eu procurei vocês para me tirar uma dúvida e vocês foram sim, super sim. gentis, Ah, queridos, maravilhosos. obrigada. Então, assim, são pessoas sérias, né, de confiança. Façam seus orçamentos, pesquisem, procurem, porque com certeza vocês vão amar. Muito, muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a você estar aqui no canal, a todo mundo, né, que está participando e que está tirando as dúvidas, né? Quero pedir também para todo mundo que nos segue, seguir a Gabriela, que você está sempre colocando muitos conteúdos, até a gente ali fica assistindo a toda hora os seus conteúdos. Então, quero agradecer demais a sua participação e a disponibilidade, né, de estar aqui conversando com a gente e esclarecendo várias dúvidas e agregando Obrigada. com muito conteúdo. Bom, gente, acredito que as perguntas já. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Bom, acho que é isso. Nós vamos encerrando por hoje, então, Obrigada tá? pelo convite. Eu que agradeço, viu? E Depois a obrigada gente por marca todo mundo. mais. Com certeza, com certeza. Essa é a primeira de muitas, tá bom? Sucesso, tudo de bom para Para vocês. Tchau, vocês tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, todo mundo Beijos. por ter participado. Obrigada. Nada.